Olá, que bom nos encontrarmos mais uma vez para raciocinarmos a respeito de alguns assuntos. Se inscreva nesse canal e o próximo vídeo você será avisado. Eu quero falar sobre algo muito importante. Veja esse vídeo até o fim. E se você gostar, envia para os seus amigos, compartilhe, use nas rádios, tem algumas rádios aqui no Brasil que usam esses vídeos. Use na sua família, tem vários temas, mais de 150 vídeos para você aprender a palavra do Senhor. Já estamos em cerca de 151 países, pessoas que entendem um pouco do português, pessoas que quer cada dia crescer no conhecimento. Estou muito alegre ao saber que muitas pessoas assistem esses vídeos e são muitos testemunhos de que as pessoas têm sido edificadas, têm sido abençoadas, vidas mudadas através desses vídeos. Nada mais é o poder do Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, trabalhando nos corações. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para mim esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É real, é verdadeiro que Deus responde orações. Ele diz para Jeremias: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Capítulo 33, versículo 3. Em outro lugar ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Em Isaías 55, e o versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Em Mateus 21, 22, Jesus também diz para buscar Ele acreditando que Deus responderia. Enfim, Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele é galardoador daquele que o busca. Deus abençoa mesmo. O salmista Davi diz que ele clamou ao Senhor, esperou ao Senhor com paciência. No Salmo 40, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Mas não podemos esquecermos que tem a outra face. Existe momento que Deus acha por bem, por algum propósito, que às vezes nem sempre é revelado, Ele acha por bem não responder ou não atender aquela oração. Paulo recebe um espinho na carne que nós não sabemos ao certo que espinho é esse, e por 3 vezes ele roga a Deus para tirar. Mas foi colocado para que ele não se exaltasse pelas revelações que Deus deu a ele quando ele foi arrebatado. Ele mesmo diz no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Jesus, na aflição, sabendo que momentaneamente seria separado do Pai na cruz do Calvário, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, sabendo que Deus poderia não responder. E ele mesmo, quando estava na cruz, o pecado da humanidade caiu sobre ele e ele diz: Deus meu,
por que me desamparaste? Moisés, quando sai do Egito, certa feita Deus disse para ele, quando o povo estava com sede, bater na rocha, que a rocha daria água. E isso aconteceu. Outra vez Deus disse para Moisés, fale à rocha. E Moisés, ao invés de falar, ele bateu na rocha. Não glorificou o Senhor, não exaltou o nome de Deus, fazendo como Deus queria que ele fizesse. Mas ele fez um discurso juntamente com Arão e diz, ó seus rebeldes, poderemos dar água para vocês beber. E segundo a Bíblia, por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida em vida. E quando estava próximo ao local da terra prometida, Deus chamou Moisés ao monte e disse, vede as terras, mas lá você não vai entrar. E Moisés, ele clama a Deus para que ele entrasse na terra prometida, e Deus diz para ele, basta, Moisés, não me fale mais nisso. Não clame a mim mais pedindo por isso. Então, há momentos que nós pedimos para Deus alguma coisa e por causa de alguma circunstância ele acha melhor não responder. Às vezes, Deus nos responde. O responder que estou dizendo aqui é responder aquilo que nós queremos. Mas às vezes a resposta de Deus é não. Às vezes a resposta de Deus é não. E nós estamos sempre despreparados para ouvir isso, porque quando oramos, sempre esperamos Deus dizer sim. Mas às vezes a resposta é não. Precisamos estar pronto, porque Deus é soberano e Ele que trabalha como oleiro na vida do vaso, como moldá-lo e como fazer, e a maneira dele trabalhar na vida do vaso não é a forma que o vaso deseja. Então o vaso não deve reclamar a forma que o oleiro escolheu trabalhar e qual a utilidade. O que importa é que o oleiro é que está trabalhando na vida do vaso e utilizar como bem queira. Precisamos estar atento a essas questões. Quando Deus rejeita Samuel, ou melhor, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, Samuel fica com pena de Saul e começa a orar a Deus, rogar a Deus pela vida de Saul. Então Deus fala para Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado? Quando fala que ele tem dó, então isso quer dizer que ele quis ou pensou ou intercedeu por o rei Saul, mas Deus não quis responder às intenções do sacerdote ou do juiz, do servo de Deus, o Samuel. Então, se prepare para aquilo que você ora e clama, não pare de buscar, mas Deus às vezes pode responder sim, mas Ele pode responder não. Esteja pronto para ouvir o não de Deus. Esteja pronto para ouvir Deus dizer basta. Esteja pronto para Deus dizer não me peça mais isso ou tal coisa, porque Ele é que sabe das intenções do coração e ainda que ela seja das melhores, o plano de Deus é superior aos nossos. Assim como a nuvem, o céu está acima da terra, os projetos de Deus estão acima do nosso. Eu não sei, a Bíblia não registra, mas eu acredito que Jó tenha orado a Deus e Deus não respondeu. Deus não evitou as catástrofes na sua vida e por algum tempo ele sofreu muito. Possivelmente ele orou, mas o que nós sabemos é que Deus pode dizer não. Além de que, algumas vezes ele vai dizer sim e demora um pouco. Lembre bem, Deus não chega atrasado, mas ele em relação ao nosso tempo pode demorar. Mas o nosso foco é, às vezes,
a resposta de Deus é não. Isso mostra que Deus é soberano, isso mostra que Deus esquadrinha o nosso interior e sabe do nosso coração, sabe da nossa estrutura, Ele vê o nosso futuro em relação ao nosso tempo e sabe que alguns pedidos que fazemos, se Ele atender, será para a nossa ruína. É por isso que quando orarmos, temos que falar como Jesus ensinou em Mateus 6, a partir do versículo 9. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Porque nós nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus para algumas coisas. Existem situações que já são reveladas para nós, mas existem circunstâncias, existem detalhes da vida que gostaríamos tanto de ter uma resposta de Deus e Deus acha por bem ficar calado, dizer não, ou dizer não me impeça tal coisa, ou pode dizer sim, mas sempre queremos mesmo é um sim de Deus. Quando desejamos fazer algo, né? Davi desejou construir o templo, o profeta disse, faça tudo de acordo com o que está no seu coração, o profeta Natã. E aí quando Natã estava na presença de Deus, Deus disse, não vai ser Davi que vai construir o templo. Vai ser um descendente dele. Volta lá e fala para ele que não é ele que vai construir o templo. Davi estava cheio de boas intenções ao querer construir uma casa para que através dela o nome do Senhor fosse glorificado. Mas Deus, tendo seus motivos, disse não. Mas o que sabemos mesmo é que o não de Deus é melhor do que o sim do homem. O não de Deus é melhor do que o sim do nosso coração. O melhor de Deus, o não de Deus é melhor do que o que nós desejamos. Deus sabe bem o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então desespere. O que fazer então? Continue orando quando não saber quando não é a vontade de Deus. Quando você não sabia a resposta, o Senhor continua orando. E quando Ele dizer não, glorifique a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua noite, a sua madrugada, onde você estiver. Mas não esqueça que Deus é soberano e Ele é que escolhe o caminho para nós. Pelo menos o melhor, ou o único, o que nós escolhemos, às vezes Deus sabe que não é o melhor. Por isso, Ele diz não e às vezes nem dá explicação para nós, pois Ele é soberano. Mas um dia saberemos por que essa complexidade da vida, nossa limitação agora aqui na Terra, não nos permite saber de todas as coisas. Então Deus, através de Jesus, disse uma vez para os seus discípulos, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não suportarão agora. Deus vai te responder, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, mas se prepare, porque Ele pode dizer não, mas o não dele é o melhor para a nossa vida. Um abraço, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.